Boa noite, psicanalistas, vocês conseguem me ouvir? Olá, Leontina, seja muito bem-vinda. Você está tão bonita, Carla, obrigada. que linda que você está. Obrigada. Amém. Meninas, como vocês estão? Quem está aqui comigo já? Nivalda, Leontina, Carla, é isso? Carla Costa, Nivalda. Outros tinham entrado, caiu, será a conexão delas? Uhum. E aí, meninas, animadas para o nosso módulo 8? Depois que nós tivemos hoje uma. A Nivalda estava comigo hoje à tarde, né, Nivalda? Se sentiu motivada, Nivalda? Sim, boa noite. Ai, Boa sim. noite. Mesmo na correria, cons- consegui ainda colocar a mão no muro. Ai, tô igual Neemias. Uma mão no muro, a mão na obra. Amém. É isso Ai, aí, né? Não pode parar. o reino é tomado à força, né? E os É, que se esforçam se apoderam dele. sim. Né? Só aqueles que fazem que alcançam. Os que ficam olhando, idealizando, desejando, planejando. Planejar é importante, com certeza. Tanto que, ó, minha primeira formação foi gestão de negócios. Então, eu gosto muito, eu acho que faz, né, você precisa gerir, aprender a gerir, administrar, né? Mas se você não executar, tem muita gente que é muito boa em planejar, mas na hora de executar é só Jesus. Procrastina, autossabota, né? Aí tem a síndrome da impostora, aí vai, né? Trabalhar isso para poder romper. E isso em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Se você procrastina em uma área, às vezes você pode estar procrastinando em outras também. Na área pessoal, profissional, né? Seja bem-vinda, Solange. Hoje você conseguiu entrar, semana passada você não tinha entrado, né? É. Minha cabeça não é tão ruim assim, eu consigo. Foi, graças a Deus hoje eu consegui. Semana passada eu estava em viagem no Mato Grosso, aí não deu tempo de chegar no hotel e ligar, viu? Ah, mas hoje estamos aqui. Hoje o Graças a tema. Deus, porque eu vi os comentários, a aula foi maravilhosa. Amém, né? É porque as alunas, elas são participativas, só são maravilhosas, a aula só é maravilhosa por causa da participação das alunas. Olha aí, já Quem deixou a traz, dica pra gente. quem agrega são as alunas. Então, aí por isso que a aula fica boa, né? Aí os comentários ficam bons. Com certeza, né? Gente, vocês já ministraram curso? Existe uma frase que diz assim, ó: ajuda o professor a dar aula. Você já ouviu, né? Ajuda o professor a dar aula. Porque se você não ajudar o professor a dar aula, a aula não vai ficar uma aula boa, não vai ficar uma aula legal. Então a gente precisa da ajuda do aluno, entendeu? É nessa sintonia que nós estamos aqui. Se eu não tiver a ajuda de vocês, gente, a aula não. Por isso que vocês podem participar, vocês podem, né, sempre que vocês sentirem vontade, levanta a mãozinha, contribua, porque isso agrega e agrega muito. Por isso que as nossas aulas são maravilhosas, amém? Por causa da contribuição de vocês. Então vamos lá, hoje a gente continua. Qual que é o tema, gente? Qual é o nosso tema que nós estamos abordando? Sonhos. Sonhos, né?
O método psicanalítico. Deixa eu adicionar aqui algumas pessoas que estão pedindo, só um minutinho. Né? O método psicanalítico. Vocês viram que eu adicionei lá, né, o PDF? Eu já adicionei ele lá para vocês. Né? Então, vamos lá. Deixa eu fazer uma recapitulação bem rapidinha, só para a gente poder entrar nos tópicos, né? Então, o módulo 8, ele é sonhos, simbologia e representação. Então, na psicanálise, nós não interpretamos apenas os sonhos. Nós interpretamos o quê? Nós escutamos o sonhador. O sonhador. Sonhar com casa, sonhar com cobra, sonhar com dinheiro, sonhar com árvore, sonhar com água. Tem até livro, né, de sonhos. Para nós, psicanalistas, isso não faz sentido nenhum. Não tem nenhum tipo de fundamento. Por quê? Porque casa pode representar muita coisa, né? Pode ter muitos símbolos. Para uma pessoa pode representar uma coisa, para uma outra pessoa pode representar algo completamente diferente. Casa, para uma pessoa, pode representar segurança. Para outra pessoa, pode representar o quê? Insegurança. Para uma pessoa, pode representar família. Para outra, pode representar rejeição. Igreja, da mesma forma. Igreja pode representar acolhimento, no sonho, né? Para a pessoa, acolhimento, amor. Para uma outra pessoa, pode representar. Então, isso depende. O que aquele sonho representa para aquele sujeito? No caso, o sonhador. Né? Sejam muito bem-vindas. Quem já está aqui comigo é a Lindy. Seja bem-vinda, Lindy. Seja bem-vinda, Márcia Barros. Isso. Amém. Continuando aqui, né? Então, quando nós vamos para um atendimento, que naquele atendimento a paciente traz para nós que sonhou, né, nós precisamos estar atentas, né, a tentar entender o que aquele sonho representa para aquela paciente. Né, o que ele representa para aquele sonhador. Gente, tem muita gente querendo entrar aqui, eu gostaria. Amém. Pronto. Né? Então, a gente não pode ir já com a nossa mente fechada. Não é você dar né, tipo, chegar lá e dar o laudo, né, o significado. Isso, gente, isso acontece demais, é o senso comum das pessoas, né? E nós, como psicanalistas, nós precisamos ter muita sensibilidade, maturidade e responsabilidade, porque uma coisa é uma coisa, outra é outra coisa, né? A gente não pode misturar. Seja bem-vinda, Eliane, seja bem-vinda, Liduína. Amém? Então, vamos continuar aqui, né? Eu separei algum material para a gente trabalhar hoje. Então, para nós, como psicanalistas, o sonho, ele é o quê? É uma produção psíquica. Então, Freud, ele rompe, né? Ele rompe com a ideia de que o sonho é uma sequência aleatória de imagens sem importância. Né? Então, para nós, psicanalistas, e para a psicanálise, sonho é uma produção do psiquismo. Nós falamos na aula passada que, como psicanalistas cristãs, nós temos o entendimento de que Deus fala conosco através dos sonhos. Então, isso tem comprovação, né? Dentro da Bíblia, tem provas na Bíblia que Deus falou com várias pessoas através do sonho. E eu já atendi pessoas que tiveram também essa revelação, né? Que teve a revelação de que Deus estava falando com ela. Então, sim, a gente tem que ter, repetindo, muita maturidade e muita responsabilidade. Porque, por exemplo, se eu vou para uma sessão
correto? Vamos aqui comigo, né? Vamos nós juntas. E a minha paciente fala que ela tem a convicção de que aquele sonho, Deus falou com ela, e aquele sonho é uma revelação. Você, psicanalista, qual que vai ser a sua postura diante disso? Agora eu peguei vocês, né? Olha, na psicanálise a gente estuda que isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa, né? Você já vai chegar para ela e falar assim: olha, esse sonho é porque você tem algum desejo, seu sonho é alguma recalque. Aí, como que você, psicanalista, vai lidar, vai orientar, vai instruir, vai ajudar uma paciente que chega para você, né? E ela fala: eu tive um sonho e eu tenho certeza que esse sonho é uma revelação de Deus. Eu quero ouvir de vocês. Qual é a sua postura Oi, diante dessa? Karma, Oi, Léo. meninas, boa noite. Então, a princípio, eu jamais desconstruiria aquilo que ela está sustentando, porque tem a ver com aquilo que ela acredita, que ela diz ter convicção. Então, dentro da afirmativa dela, a princípio, eu não chegaria para, digamos, descredibilizá-la também dentro da sua fé. É o que ela crê, é o que ela acredita, é a convicção dela do momento. Entretanto, partindo para o lado psicanalítico, aí a gente vai ponderar algumas questões. Eu faria assim, dentro do que ela me trouxesse, do sonho, daquilo que ela me apresentasse, eu trabalharia as simbologias que ela me trouxe, que ela me apresentasse, que aconteceram nos sonhos. Então, ela continuaria com a fé dela, defendendo aquilo que ela acredita, e eu iria trazer dentro desse outro olhar, ou desse outro viés, aquilo que, psicanaliticamente falando, nós vemos. Então, eu conseguiria trazer esses dois lados para ela, e sempre deixando com ela a conclusão ou a sustentação desse sonho. Então, ótimo que a Léo fala para mim. Todo mundo concorda? Ou você tentaria levar ela para um outro olhar? Por exemplo, eu vou trazer. Agora eu quero aqui trazer algumas teorias. Vamos imaginar que essa paciente chega para você falando o seguinte: Deus me revelou que meu marido está me traindo. Aí você vai falar assim, mas assim, como que você sabe que foi uma revelação? Não, porque eu vi meu marido com uma outra mulher lá no sonho. Mas você sabe quem é essa mulher? Não, eu não consegui ver quem é a mulher, mas eu vi que era uma mulher. Era o meu marido, mas era uma mulher, e ela começa a trazer para você todo um relato de um sonho. E aí ela começa a falar para você que esse marido está traindo ela e que o sonho mostra que, né? E aí ela vai trazendo para você algumas, né, em algumas sessões ela traz. Uma semana ela traz e fala que é o marido, depois na outra sessão, numa outra sessão ela traz uma outra questão, né, que envolve também a traição. Ah, porque lá no meu trabalho, né, eu estou sendo perseguida pelo meu patrão e eu sonhei e os funcionários estão contra mim e aí Deus me mostrou que eles estão falando de mim. Começa a trazer questões e aí ela vai falando para você, mas eu sei que Deus está me mostrando e está me revelando. É um ponto, né? Interessante. Aonde que eu estou querendo chegar com isso? Vocês conseguem perceber onde que eu estou tentando chegar? O que está acontecendo com essa paciente? Aparentemente. É lógico que nós vamos precisar de fazer uma interpretação maior, uma investigação maior,
para tentar realmente ajudar essa paciente a ter uma consciência se realmente aquilo faz sentido, se é realmente um fato, ou se é tudo da cabeça dela. Se ela está começando a criar isso tudo. E se ela começar a criar, se ela estiver criando tudo isso, e mesmo assim acreditar que é Deus que está revelando isso a ela, como que nós, como psicanalistas, podemos. Aí eu coloco um pouquinho mais de lenha, né? Aí não é mais uma sessão, não é mais duas sessões, já são mais algumas sessões. E aí você vai percebendo que essa paciente ela tem, né, ela traz sempre uma questão de estar sendo perseguida, de estar sendo traída pelas pessoas e tudo. Qual que vai ser a sua postura diante dessa paciente? Você está querendo saber a percepção de cada uma de nós aqui sobre o caso? Sua? Pode ser sua, Lindy. Qual que é a sua diante dessa nova abordagem, desse novo conteúdo que a paciente traz para você em uma sessão? Eu procuro extrair mais informações sobre a percepção dela sobre o sonho. Então, eu investigo, eu perguntaria para ela, se ela dissesse, porque eu tive um sonho e vi uma mulher que eu não deu para ver o rosto, ia perguntar para ela, o que que você sentiu? Isso remete a algum histórico anterior ou alguma situação de traição e começaria a investigar, fazer perguntas abertas para levá-la a fazer a reflexão sobre o próprio sonho. Aconteceu com uma paciente que ela teve um sonho, não foi de traição, mas foi com um relacionamento que ela teve há muitos anos e que, inclusive, terminou e foi um período que ela sofreu muito, sofreu depressão, inclusive. E tempos depois descobriu que ele vivia já com uma outra, foi por uma outra que ele abandonou. E ela voltou e depois desses anos todos teve esse sonho, com ele se abraçando, caminhando, afeto, muito carinho. E então foi o que eu fiz. Aí eu perguntei para ela. Ela queria que eu desse o sentido do sonho. E aí, o que é que É você sempre acha? assim, é sempre assim. O que é que você acha? Leia o sonho para mim, interprete, Dona. Interpreta para mim. O que é que você acha? Eu estava doida para ter esse encontro com você, que eu quero saber o que significa esse sonho. Eu quero que você me diga. Então, daí foi o que eu fiz. Eu fiz perguntas. Eu disse, então, o que você sentiu? E aí ela foi relatando todos os sentimentos. Qual foi a sua percepção desse sonho? E ela foi chegando à conclusão de que não era, o sonho não queria dizer que ela voltaria a ter o relacionamento com essa pessoa. Não, não é isso que eu sinto. Eu sinto que eu estou voltando a sentir vontade de me relacionar, ter desejo de me relacionar que eu havia reprimido desde o fato acontecido. Olha só, eu fui investigando e ela mesma foi trazendo. Desde quando aconteceu o fato, eu me fechei e resolvi não ter relacionamentos duradouros estáveis mais com ninguém, que eu não mais teria. Então eu fui dando tipo, né, alimentando as percepções, os sentimentos, para saber, para que ela mesma tivesse a clareza e a consciência. E ela foi respondendo, fui levando nesse caminho. Então, se fosse uma traição, eu faria o mesmo. E o que você sentiu? Aí ela começa a hablar. Ela começa a falar, porque elas querem que a gente responda, que a gente diga diretamente, só que a gente não faz isso. Então, eu vou investigando, eu perguntaria a primeira coisa: nossa, quando você viu sua mulher num sonho que você não sabe quem é, e você teve essa percepção de traição, e era de fato uma traição, o que você sentiu? Perfeito.
eu faria, eu iria por esse caminho, pela Perfeito. investigação. Mesmo que ela me dissesse que era uma revelação dos altos céus. Amém. Porque nós não estamos aqui para brigar, nem discutir, nem impor nada para o paciente. É o que ele interpreta a partir daquilo, porque é o que a Lindy falou. Não é eu que vou interpretar o sonho. Eu vou guiar a paciente para que ela possa. Eu posso até levantar hipóteses, mas ela que tem que chegar na conclusão do que é. Se é isso, se é isso. Você pode fazer perguntas para ela, meio que tipo, é o que você acha, mas transforma numa pergunta. Você não precisa falar exatamente, olha, é isso, isso, isso. Você não acha que pode ser isso? Ó, em vez de você falar assim, olha, eu acho que é isso e isso. Não. Você acha que pode ser, você muda, transfere para a pessoa, né, o fato. Porque quando eu estou trazendo para vocês essa questão de ser traída, aí, dois aspectos. A pessoa pode entrar numa neurose obsessiva, ok? E aí a pessoa fica presa naquele lugar. Então ela pode um dia ter sido traída e a traição está muito ainda presente como uma ferida. E aí está no inconsciente dela esses traumas, esses conflitos, perfeito? E até mesmo esse conteúdo reprimido e recalcado. E ele pode manifestar no sonho. É o que a gente vai falar um pouquinho sobre aqui: lembranças e afetos, desejos e fantasias, conflitos internos e representações recalcadas, ok? Mas pode ser também um indício de estrutura psicótica, onde a paciente já manifesta alguns sintomas dessa sua perturbação ali, certo? Então, não faz sentido, não tem. O que seria uma neurose obsessiva? Você vai conseguir rastrear. Tem raiz, tem núcleo, tem origem. Um dia foi traída, um dia se sentiu humilhada, injustiçada. Então, você vai rastreando e ela. Então, tem por quê? O medo dela ser traída foi porque um dia ela foi traída anteriormente e isso está o quê? Afetando ela. Então, existem lembranças ou existem experiências do passado, infância, adolescência, né? Que retornam né, por meio de sonhos, perfeito? Mas pode ser também que sejam manifestações da psicose. E aí ela está revelando através dos sonhos dela. Então, lembranças e afeto pode ser manifestado dos sonhos, desejos e fantasias, né? Gente, tem hora que o medo da pessoa ela é tão grande, ela tem tanto medo de ser traída que ela vai sonhar exatamente sendo traída. O maior medo dela é manifestado no sonho, porque o inconsciente ele revela. O inconsciente nada melhor do que o inconsciente, a via direta do inconsciente para o sujeito é no sonho. O sonhador sonha com seus desejos reprimidos, com os seus afetos, com os seus conflitos. Ele sonha. Tem sonhos que ele lembra e tem sonhos que ele não lembra, ok? Então, desejos e fantasias, né? Conteúdos muitas vezes inconscientes, reprimidos, censurados, que é proibido para o sujeito. Se ele é proibido para aquela pessoa imaginar, desejar no consciente, ele se manifesta onde? O inconsciente. No sonho. Gente, se você pegar uma paciente que sonha muito, nossa, ela te contar, né? Ela não ter nenhum tipo de inibição, você vai conhecer muito essa paciente, muito profundamente essa paciente.
os seus medos, as suas inseguranças, os seus desejos. Cabe você, lógico, você vai interpretar, mas não sem julgar. A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Com essa linha de não julgar o desejo que aparece no sonho da minha paciente. O desejo reprimido e recalcado ali, né? Sonhei com o meu patrão, sonhei com fulano, e por aí vai, né? Ai, ai, ai. Ô, Carla, tem uma paciente que tá para adentrar no projeto NAN. Eu tô aqui gente, sorrindo demais, porque ela é a sonhadora nata. E não dorme de tanto sonhar. Já vai ao médico para tomar remédio, para dormir, que a cabeça não descansa, porque não para, não para, não para. Eu disse, tá certo. E aí, eu não sei quem vai ser a abençoada que vai tratar, mas que se adentrar. Liduína! A Liduína vai tratar ela. A Liduína tá na fila para começar atendimento, gente. A Liduína é a Lidu. Ô, Lindy, pode passar para a Oi. Lidu. Pronto, se ela confirmar, então pronto. Eu vou passar a sonhadora para Lindu, viu, Lindu? Te prepara. Ei, Lindy, eu ia perguntar para a Carla. Eu fico impressionada que às vezes eu chego nos lugares e as pessoas falam assim: ah, eu sonhei isso, ah, eu sonhei com aquilo. Eu digo, meu Deus, como é que eu não sonho tanto assim? Esse pessoal sonha tanto. E eu deito e durmo. Outro dia eu disse assim: Então, eu quero sonhar, porque eu deito e durmo no sonho, não está acontecendo alguma coisa comigo. Tem uma ó, até que levou um livrinho de interpretação de sonho. Meu Deus do céu. Pode mas mandar, aí, Lid. tá, viu? Já tá liberado, já pode mandar para a Lidu. Tá vendo que as pessoas elas querem colocar o ser humano como um ser muito raso, como se o sonho dele tivesse apenas um significado. E não é sobre isso, né? É tão profundo o ser humano, é tão complexo ele, os seus medos. É como eu falei, todo mundo que sonha com igreja, para ela, todo mundo, a igreja tem o mesmo significado? Todo mundo que sonha com cachorro tem o mesmo significado? Não, porque o conteúdo que aquela pessoa tem, as suas memórias, os seus desejos, os seus afetos, as suas lembranças, influencia diretamente no sonho. O que este sonho, então, qual que é a pergunta principal para nós? O que este sonho pode estar dizendo sobre a história psíquica dessa pessoa, desse paciente, desse sujeito? O que o sonho está falando sobre ela? E quando é sobre ela, é sobre os desejos dela, sobre os medos dela, sobre as lembranças, sobre os traumas que ela viveu. Então, a gente tem que tentar entender, né, e fazer a leitura do sonho. Não existe dicionário universal do sonho. Misericórdia, eu vou até pular essa parte aqui. Está mais que claro, né? Não existe. Agora vamos falar um pouquinho sobre conteúdo manifesto e conteúdo onírico latente. Quem sabe falar para mim a diferença desses dois conceitos? A gente fala muito isso, né? O conteúdo manifesto e conteúdo latente. São dois pontos importantes. A Lidu está na aula certa, Lidu. Né? Porque você já vai atender essa paciente já sabendo, quando ela começar a falar dos sonhos dela, você já vai, opa, isso é conteúdo manifesto, isso é conteúdo latente. Né? Existe uma diferença. Quem é que pode... Meninas, eu vou buscar uma água, que eu esqueci de pôr água na hora que eu vim para cá. Vocês quiserem pegar uma aguinha também, eu estou voltando um minuto. Mas se vocês quiserem comentar aqui, eu tô ouvindo vocês, tá? Diferença de conteúdo manifesto e latente.
Voltei. Então vamos lá. A maioria das pessoas que acordam consegue lembrar do sonho? Não, a maioria não lembra, né? Então o que que acontece? O conteúdo manifesto é o conteúdo que a pessoa conseguiu narrar para você. Eu estava numa casa que tinha 2 quartos, uma escada, e quando eu subi na escada, lá em cima tinha um quarto, e no quarto tinha uma cama, e na cama tinha um urso, e uma porta aberta, e uma janela quebrada. Então, o conteúdo manifesto é todo aquele conteúdo que a pessoa lembra e consegue narrar com detalhe para você tudo que está sendo manifestado. É história tal como o sonhador recorda ao despertar. Ok? Então, estava numa casa antiga, caminhando por um corredor que havia uma porta fechada e uma criança chorando atrás da porta. Então, a pessoa narra para você. E o que seria, então, o conteúdo, né, latente? Né, que a gente chama também dos pensamentos oníricos latentes. Então, é a rede de lembranças, de pensamentos, de desejos, de fantasias, de conflitos, de afetos, que começam a aparecer através das associações do trabalho analítico. Por que que você vai falar, vai começar a perguntar para o paciente? Por exemplo, essa casa. O que é essa casa? De quem é essa casa? A casa é a sua casa ou é a casa da sua mãe que você morava? É a casa que você morou na infância, é a casa que você morou na sua adolescência? Essa criança, quem é essa criança? É você quando criança? É o seu filho? É um irmão? Quem é essa criança? Esses quartos, de quem são? De quem é os quartos? Então, o conteúdo latente, né, que são os pensamentos oníricos, é tudo que está por trás. Ele é mais complexo. Porque por exemplo, uma criança, essa criança ela pode lhe conduzir a lembranças. A lembranças dela, quando na infância. Né? Não precisa. Ah, eu sonhei com o meu filho. Não, ela pode, de repente, estar sonhando com ela mesma. Ela pode estar sonhando, de repente, ela vê um bebê. Nossa, sonhei com um bebê, vou ficar grávida. Não, talvez você está sonhando consigo mesma, com você, né? Então, vamos imaginar que essa criança sonha com um homem dentro de casa. E o que que ela sente quando ela vê esse homem? O que que ela sente quando ela vê essa criança? O que que ela sente quando ela entra nessa casa? Quando ela entra nessa casa, ela se sente segura, ela se sente com medo. Qual é a lembrança? O que está por trás? Não é apenas a narrativa, né? Não é apenas a história narrada pela paciente. Uma casa com 2 andares, 2 quartos, com uma criança. Agora, qual é a representação de cada cenário? O que cada cenário representa para ela? Simbolicamente. Então, aí nós vamos começar a aprofundar. Nós não podemos pegar uma história narrada e interpretar ela fechada. E isso representa que é isso, 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 isso. Porque muitas vezes a gente quer né, usar a lógica, né? Ah, isso é por causa disso. Isso é isso. Então, assim, às vezes as coisas é um pouco mais profunda, é mais densa. E né, você precisa vasculhar, investigar mais, igual a Lindy falou para nós. Ela vai perguntando, foi perguntando, foi perguntando. Gente, quer dizer que o relacionamento não tinha nada a ver com
cujo lá, né? O dito cujo anterior. Na verdade, ela sentiu que estava pronta para um novo relacionamento. Não é necessariamente que ela queria ou desejava o relacionamento antigo. Se você vai falar isso para uma outra pessoa, então porque você não esqueceu fulano, hein? Nossa, você está presa nele até hoje, aí você não vai largar ele, não, não, você tem que bola para frente. Você, às vezes a pessoa ela vai falar um monte de coisa assim, nossa, mas agora ele já está com outra pessoa e você ainda fica sonhando com ele. Não é isso. Quer dizer que a pessoa, ela, né, o sonho veio se confirmar de que ela está pronta para um novo relacionamento. E aí, dentro dos sonhos, né, vai aparecer uma série de conteúdo. E como que nós vamos descobrir o que é que essa paciente realmente sonhou? De que forma? Usando qual ferramenta dentro da nossa sessão? A associação livre, né? De vez em quando eu converso com algumas psicanalistas e eu estou reforçando isso, eu vou reforçar todas as vezes, né? Você, psicanalista, que está aqui me ouvindo, e você que vai me ouvir depois dessa gravação, eu preciso que você se segure, se contenha e não adicione nenhum tipo de ferramenta terapêutica na sessão. Pelo menos durante a sua formação como psicanalista. E nos seus atendimentos de supervisão, nos seus estágios como psicanalista. Se você está fazendo, se você é uma terapeuta e atua como terapeuta, de forma nenhuma você está livre para usar os protocolos e para usar as ferramentas que você tem. Mas enquanto psicanalista e fazendo supervisão como psicanalista, não use nenhuma, e quando eu falo nenhuma, eu estou falando nenhuma ferramenta de terapia, nem criança interior. Ok? Mas, Carla, é tão bacana, é tão bom, dá um alívio tão grande. Eu não quero alívio. Eu quero gerar desconforto como psicanalista. Eu ainda não estou no momento, principalmente se for as primeiras sessões, de trazer alívio. Lógico que eu não vou deixar uma pessoa sair de uma sessão, né, desesperada, não é sobre isso, mas eu tenho que gerar um certo desconforto para aquela paciente ficar pensando, refletindo quando a sessão finalizar. E é isso que a gente vai trabalhando isso aqui. Fazer com que ela fique o quê? Pensando, acessando o inconsciente dela. E por isso da associação livre. Por isso que eu preciso, com perguntas, investigar o máximo possível. Se eu trago uma ferramenta terapêutica que ajuda, e ajuda muito, não é estar contra as ferramentas, que elas são excelentes, e vai chegar um momento em que você vai usar elas. Inclusive, eu criei uma maleta de ferramentas, mas você precisa entender, primeiro, que quando nós usamos no início de sessões, onde eu preciso investigar, onde eu preciso conhecer melhor a minha paciente, onde eu preciso fazer perguntas investigativas para que essa paciente fale, e ela precisa se sentir segura para falar. E essa segurança só vai acontecer se eu gerar ela, se eu sustentar ela. E eu lanço uma ferramenta, eu adiciono uma ferramenta na sessão. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou falando. Essa sessão fala muito mais sobre a psicanalista do que sobre a paciente. Porque pode ser, e eu não estou aqui para generalizar, e cada caso é um caso, mas você, psicanalista, precisa fazer uma autoanálise
Se você não está tentando adicionar uma ferramenta naquela sessão, porque você está insegura com relação à associação livre ou com medo ali, né? Você quer um resultado. E geralmente os protocolos, né, de terapêuticos, eles dão resultados bacanas. Olha, mas se dá resultado bacana, então por que você não fala, deixa, libera? Né? Mas é porque a gente quer controlar a sessão. Protocolo terapêutico, muitos deles me dá uma certa segurança e eu acabo conduzindo a sessão e removo completamente a associação livre. Porque eu fico conduzindo a sessão. Vamos imaginar aqui vocês que estão aqui, que já são estão mais tempo comigo. Eu já fiz sessão de criança interior em jornada de temperamento. Não já fiz? Eu já fiz naquele momento, naquela situação, achei muito importante e pertinente. Então, eu não estou aqui falando que eu sou contra os protocolos. Porque às vezes é delicado falar, porque às vezes algumas psicanalistas me perguntam, né? E elas usam alguns protocolos e eu tento, né, ajudar elas durante a formação de, né, como igual gente, eu estou formando vocês psicanalistas. Vocês precisam aprender a usar as ferramentas da psicanálise. Depois, vocês, como psicanalistas, como terapeutas, como mentoras, vocês podem, naquela sessão, usar a melhor ferramenta que vocês acharem pertinente. Nada contra. Você vai fazer o protocolo, a abordagem que você achar mais interessante. Mas eu quero trazer para vocês algo muito importante. Na associação livre é o lugar que eu deixo a minha paciente livre para falar tudo que ela quiser, inclusive conteúdos que está ali no inconsciente ou conteúdos que foram manifestados durante um sonho, que ela só poderá verbalizar se eu liberar o acesso, se eu permitir que ela fale, se eu der a oportunidade para ela, se eu fizer as perguntas certas, se eu permitir e sustentar durante o set, às vezes o silêncio, muitas vezes o silêncio, muitas vezes uma pergunta mais instigante, né? Agora, se eu fico preocupada, né, o tempo todo, eu preciso gerar resultado, eu preciso gerar resultado, porque você acha que a sessão não está evoluindo, não está. Isso fala mais sobre quem? E não está evoluindo por quê? Não está evoluindo como? O que você acha? Por que você acha que não está evoluindo? E eu tenho a oportunidade de ser supervisora, né? E a gente está formando uma série de supervisoras aqui que também terão essa oportunidade. Num relatório, a pessoa me manda, né, de que a pessoa ficou calada, que a pessoa não, né, e tudo, um relatório que às vezes a própria psicanalista relata de que ela achou que aquela sessão não foi uma sessão muito produtiva, no relatório, de que ela acha que deveria ter feito alguma coisa, e é onde às vezes ela tenta, né, me perguntar se não pode, cara, eu não posso introduzir alguma coisa, por quê? Porque a psicanalista fica ali querendo criar algum resultado na paciente. E aí a gente tenta, não, mantenha, fica firme, faça essas e essas e essas e essas perguntas e tudo. Gente, na próxima sessão, no próximo relatório, a psicanalista fala, Carla, a paciente foi embora e ela na próxima sessão, no relatório, que a sessão foi boa, que ela refletiu bastante, e foi muito. Então, muitas vezes a gente fica querendo, né, adicionar algo ali, principalmente as ferramentas, por nossas inseguranças mesmo. De querer ali, o máximo possível, gerar resultado no outro, sem esperar o processo. Gente, existe um processo, existe algumas etapas. E às vezes aquela sessão que você vai falar, que você acha que é uma sessão, gente, nossa, sessão que eu não achei que foi boa.
talvez é exatamente aquela que vai mais instigar na paciente a reflexão ou a autoanálise. Amém? Então, fica firme, tá? Quando você tiver muita vontade, eu sei que tem muitas aqui que já estão e umas que vão vir. Fica focada na associação livre. E essa é a ferramenta mais importante que você tem como psicanalista. Qual que é a função da associação livre? Qual que é a função da associação livre? Deixar que o paciente fale livremente, né? Para que na fala dele haja cura. Por que que vai haver cura? Porque ela vai falar sobre os seus afetos, sobre suas angústias, sobre os seus medos. Se eu ficar falando mais que a minha paciente, eu estou tirando dela a oportunidade de falar, de ser curada. A cura não vem pela fala? Se eu não permito que ela fale e eu falo mais que ela, porque quando eu estou inserindo um protocolo, a psicanalista fala 70% e a paciente fala 30%. Né? Ou, por quê? Porque você precisa conduzir ela. E tem protocolos excelentes. Vai chegar uma hora que você vai precisar de usar eles para a evolução. Mas nada como deixe a paciente falar. Deixa ela falar sobre suas dores, deixa ela falar sobre seus afetos, deixa ela falar sobre suas angústias, porque quanto mais ela falar, mais ela vai pôr para fora tudo aquilo que está impedindo ela de ser curada, tudo que está bloqueando, tudo que está sendo reprimido, tudo que está sendo recalcado. Permita que ela fale. Diga, Nivalda. Cara, eu tô pensando aqui que, assim, tem pessoas que têm dificuldade até de mandar uma mensagem para a gente, assim, desenrolar um assunto, né? Eu imagino no presencial ou no atendimento, porque tem gente que numa mensagem que vai mandar, a pessoa fica e fica. E aí a gente tem que aprender a isso, a deixar, né? A pessoa, ou não falar, o que que você quer, né? Então, eu estou assim fazendo um paralelo com outro mundo que é o meu, né? Porque eu ainda estou aqui aprendendo as coisas. Mas eu estou assim conectando com o posicionamento de muitas pessoas que mandam mensagem, fica ali, não fala o que quer, aí você vai respondendo. Tem gente que demora até dias para conseguir entrar no assunto, né? E por que você acha que isso acontece? Ah, eu creio que a pessoa tem alguma dificuldade ali no pedido ou no relato que ela vai colocar, na necessidade dela. Eu vejo Será? assim. Eu vejo assim, a pessoa talvez tenha uma timidez de princípio. Uma coisa interessante sobre isso. Todo ser humano tem necessidade de fala. Todo ser humano. Quando ele está no lugar que ele se sente seguro, ele fala. Ele fala, ele expõe, ele, como se diz, o mais tímido, o mais medroso na casa dele, ele vira um valente, né? Perto da esposa, perto da mãe, perto dos filhos, ele vira uma outra pessoa, porque ali ele se sente seguro porque ele está na casa dele. Não é que a pessoa, né, porque a pessoa às vezes ela é tímida perto de determinadas pessoas, porque em outros lugares ela já não é. Naquele mundo, naquele meio, você que está aqui, você é tímida, mas tem algumas pessoas que você não é. Tem pessoas que você conversa, tem pessoas com que você desabafa, tem pessoas que você ri, tem pessoas que você conversa, faz piada. Então, para essas pessoas, você é tímida?
Então você é tímida ou para algumas pessoas você se contém? Porque você está insegura ali. Porque você não se sente confortável. O que, que eu vou falar aqui com a Bispa Nivalda, gente? Tem que mandar uma mensagem para a Bispa Nivalda. Que mensagem que eu vou mandar para a Bispa Nivalda? Aí ela digita, apaga. Digita, apaga. Meu Deus, deixa eu pensar aqui. Aí, entendeu? O que, que a Bispa Nivalda representa para aquela pessoa que faz com que ela se sinta insegura ou tímida? E não é porque você, Bispa, ó, deixa essa pessoa desconfortável. Não é só sobre você. Talvez sim, talvez não. Mas é o que aquela pessoa vê em você, o que você representa para ela. Então, ontem aconteceu isso comigo. Tem um rapazinho aqui na igreja que ele é filho de uma pastora, né? A gente é muito amigos da família dele. Ele não fala com ninguém. Aí ontem ele acabou trocando o carro dele com o nosso, né? Aí eu tive que ir com ele até o lugar que a gente ia comer. Aí eu falei pro meu marido hoje, em 5 minutos, ele me mostrou até a foto da mocinha que ele tá querendo. Gostando, Eu gostando. falei, aí o meu marido falou assim, mas ele falou com você, ele não fala com ninguém, nem com a mãe dele. Aí, ó, Ah, aí eu tá falei, vendo? eu até brinquei, eu falei pro meu marido assim, acho que ele aproveitou os 5 minutos. Mas é porque ele se sentiu seguro com Ele você. se sentiu seguro. Ai, meu Deus, foi muito interessante. É por isso que é tão forte o núcleo, o sentimento de pertencimento. Porque, já te chamo, Léo, por que que uma criança, um adolescente, quando se sente pertencente do grupo, faz qualquer coisa para ser aceito? Qualquer coisa. Por quê? Porque naquele lugar ali ele se sentiu, gente, ele se sentindo aceito, não julgado, ele fazendo parte daquele grupo, nossa, ele ganhou, ganhou, acabou. É onde que está o problema, está aí. Então, é saber aonde o seu filho vai estar, saber aonde o jovem vai estar, saber aonde, porque é aí que está o problema. Se ele estiver num grupo bom, sadio, amém. Mas se em compensação ele estiver em um grupo que ele caiu de paraquedas naquele grupo, aquele grupo o aceitou, o acolheu e ele se sentiu pertencente daquele grupo, ai, Jesus. A Léo caiu a conexão dela, mas agora ela volta. Lidu, pode falar que você levantou sua mão? E, Carla, assim, eu comecei a atender uma paciente e eu deixei ela livre, eu a deixei livre realmente. E ela falou, e ela falou, e ela falou, e foi assim, ela ficou à vontade. Falou, 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 chorou um pouco. Aí isso foi final de meio de junho por aí. E aí depois a gente ficou, marcou aqui um segundo encontro, né? Beleza. E depois a gente se encontrou fora disso. Aí eu disse, aí, como você tá? Ela disse, não, eu tô bem, tá tudo bem, tá legal, assim. E ela disse, mas eu quero te falar uma coisa. Foi bom, foi muito bom, mas assim, eu acho que eu fui hipnotizada. Eu disse, "Ei, menina, que tu tá ficando. Que loucura é essa, menina? Tá ficando doida?" Aí disse, não, porque eu falei. Mas eu disse, tu não disseste que foi legal, que foi bom? Antes, acho que ela Ela falou disse, demais. Acho que ela falou mais do que ela gostaria de ter falado. é. Aí eu disse, mas não disseste que foi bom? Eu só te deixei falar, eu não falei. Eu te deixei à vontade para falar. Né? Mas a gente vai tratar disso na próxima sessão. Aí legal, a gente conversa legal, porque aqui não é o lugar nem nada. Aí ela disse: Pois é, eu quero te dizer isso, porque depois eu chorei muito, só eu.
eu acessei coisas que eu nunca falei para ninguém, que eu nunca disse nada, e foi dolorido demais. Ela disse: eu quero que tu me dê um tempo. Eu digo: tá, fica à vontade. Aí eu não insisti, né? E aí chegou o dia, ela não veio, passou. Junho, julho ela viajou e agora ela voltou. E aí ela me disse: olha, eu quero continuar. Eu disse: mas qual é o teu, qual é a tua disponibilidade agora? Eu disse: não, tu pode me hipnotizar à vontade. E aí, Carla? Bom demais, ela tá liberada aí. Ah, eu quero é dessa daí que eu quero, é dessa aí que ela tá se permitindo aí. Bom demais. Eu quero ser hipnotizada, ô benção. Aí, Ai, porque às gente. vezes eu penso assim também, nem é sonho, né? Às vezes é uma realidade que a pessoa imagina, né? Tá lá no inconsciente, é o imaginário também. E ela Mas traz para a gente como. ela sentiu em você segurança. Eu fui atender uma pessoa semana passada, uma senhora de 70 e tantos anos, com depressão profunda. Aí eu conversar com ela lá, ela, eu fui tentar entender por que ela está com depressão. Aí eu fiz algumas perguntas, né? Daí eu já te chamo. Eu falei assim, mas por quê? Qual que é a razão? Tem um motivo da sua depressão, qual é? Quando ela ia falar para mim, começar a falar para nós, uma pessoa bateu na campainha, que era uma líder dela de um curso que ela fez o semestre passado, o semestre inteiro passado. Aí ela contou que era, ela falou rapidinho, olha, o problema é meu filho, mas deixa eu te falar, eu não quero falar perto da fulana não, porque ela não sabe da minha história, eu não quero falar nada para ela. Aí a gente estava conversando com uma outra, com a nora dela, estava lá. Aí ela não, ela vai contar enquanto eu vou lá abrir, mas na hora que ela entrar, eu não quero falar. Aí, enquanto ela ia lá pegar, abrir a porta, a nora contou que ela tá com problema com um filho. Aí ela entrou e aí a gente ficou normal. Então, o que que eu quero dizer para você? Às vezes, você está com uma pessoa que você gera nela uma segurança igual a Liduína gerou. Você transmite uma segurança e aquela pessoa, ela vai falar para você coisas que ela nunca falou para ninguém. Porque de alguma forma ela se sentiu segura ali. Ela soube que ela sentiu que ela podia contar com você, podia contar para você coisas que ela nunca. Eu já atendi pacientes que na primeira sessão me contou coisas que ela não havia contado para ninguém, 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 ninguém. Ninguém sabia. Pois então, aí foi isso que ela disse que depois, quando ela ficou, no outro dia, ela sentiu demais, assim, porque coisas que ela não acessava, que ela nem imaginava lembrar, ela lembrou, e foi muito dolorido para ela. Ela disse: eu disse, pois é, E, não, mas eu avisei para você que era com calma, tudinho, mas que poderia doer um pouquinho, entendeu? Porque a gente está tratando de cura, né? Então você essa cura vem de dentro para fora. Então você pode acessar de repente alguma coisa, algum lugar ou algum momento que pode ter sido dolorido de alguma forma. Então, eu preparei ela para isso, né? Eu falei com ela nesse, e foi o que eu falei só. E ela ficou à vontade. E aí ela voltou agora e disse: tu tá, mas eu disse: tu tá preparada? Ela disse: não, agora tu pode me hipnotizar, mas eu disse: não é hipnose, não.
E aí a gente marcou de encontrar, de falar, e bora ver no que é que vai dar. Amém. Obrigada, Lido. Já chama Léo. A Ana tá falando aqui, ó. Carla, lembra? Eu te falei coisas também que nunca falei para ninguém, lembro. Amém. E Deus curou, graças a Deus, né? Amém. Só pontuar aqui rapidamente, eu esqueci. Eu vou chamar a Léo, depois eu falo o que eu ia falando. Lembrei. Deixa eu falar aqui rapidinho, Léo. Isso que aconteceu com a Liduína é muito importante. Quando uma pessoa ela traz um conteúdo muito traumático, ela vai fechar, ela não vai ficar bem, ela vai ficar mal. Você tem que falar para ela, olha, eu estou aberta, disponível. Se você precisar falar comigo, você pode me ligar, você pode mandar mensagem para mim, eu estou aqui à sua disposição. Deixa um canal aberto, porque pode ser que essa pessoa precise falar. Ela pode passar por um problema muito, muito difícil, porque o trauma que ela está revivendo, gente, ela está revivendo o trauma, ela está revivendo a ferida, viu? Tá bom? Então isso é muito sério mesmo. Então deixa o canal aberto para que ela ligue para você, mesmo que ela não for ligar, mesmo que ela não for falar nada, olha, se você precisar de falar comigo, estou à sua disposição. Por quê? Porque ela pode ter até uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, por ela dentro da sessão, ter revivido uma situação traumática, porque se ela lembrou, ela reviveu, tá? Não tem como você lembrar sem reviver. Fala, Léo. Fazendo também aqui uma consideração, Carla, exatamente sobre esse ponto de acessar as emoções, que é algo muito delicado, né? Então, e também se aplica às questões de usar as ferramentas. Então, se for lá acessar e não saber conduzir esse acesso, trazendo essa paciente de volta, o cantinho que ela vai estar revivendo essa emoção vai ser muito mais doloroso do que quando ela antes de ser acessada, né? Então, assim, e sobre a questão também do sonho em si, eu sou uma pessoa que sou muito sonhadora, dormindo, tá? Mais do que acordada. Eu sempre sonhei muito. Meu pai sempre me chamava Maria dos Sonhos, porque todo dia eu acordava, gente, eu tive um sonho. Era a minha frase quando acordava, desde criança. Gente, eu tive um sonho. Aí eu ia lá, contava como é que era. Aí meu pai me chamava Maria dos Sonhos. E aí, com isso, eu até comecei a escrever um caderno de sonho para eu não esquecer. Então, eu já escrevia o que é que eu sonhava. O que acontece? Algo que eu comecei conforme vai estudando, com essa formação assim, que foi assim, está sendo, na verdade, um divisor de água na minha vida. Por quê? A partir do momento que eu comecei a entender as simbologias do meu sonho, que não era o sonho em si. Não é porque eu estava correndo com medo de algo que eu tenho medo. Não era sobre isso, era o porquê eu estava naquele estado, porque eu estava me sentindo aquilo, até mesmo quando acordava do sono. Eu estava com aquela sensação como se ele fosse realmente real, né? Fosse realista. Quando eu comecei a identificar e aprendendo, e a formação tem essa grande contribuição a administrar, equacionar isso que me afligia tanto, nunca mais eu fui reincidente naquele tipo de sonho. É algo assim que foi... Você trouxe a consciência, nada como a consciência, né? Gente, isso é muito real. Quando você elabora os sonhos, e quem está falando aqui é uma sonhadora de carteirinha, nunca mais se volta a sonhar sobre aquilo. E isso foi algo assim, meu Deus, sabe? Abriu assim as comportas do meu consciente. Amém. Não se volta mais. Isso é muito incrível. É igual sintoma. Tomou consciência que te adoece, você é curada. Tratou o sintoma, não precisa mais tomar o analgésicozinho lá para dor, porque ele não vai estar lá, né? Ele não vai estar lá. É de fato, como a Luciana está dizendo, é libertador isso demais. Então, assim, como eu tenho essa experiência com sonho, eu tenho um caderno dos sonhos, eu tenho o que eu sonhava, o que eu nunca mais sonhei, o dia que eu parei de sonhar sobre aquilo, porque aquilo me aterrorizava tanto. Gente, uma borboleta me aterrorizava, um exemplo que eu estou dando aqui para vocês.
Eu tenho as simbologias e hoje eu entendo o porquê de 90% deles. Amém. E a formação tem essa contribuição na minha vida. Então, de sonho, gente, eu tenho, assim, trocentas experiências para contar para você de como que isso é, assim, tão libertador. Você consegue identificar, consegue elaborar isso. Nunca mais eu sonhei sobre determinados sonhos que eram recorrentes. Uns eram diários, outros eram semanais, outros eram uma vez por mês, mas eles estavam sempre ali vindo, sempre batendo na porta. E a partir da elaboração, dessa todo esse trabalhar, nunca mais eu tive aquele tipo de reincidência do sonho, né? E aqui, só para fechar rapidamente, eu lembro que um dia nós estávamos, Carla, ano passado, numa dessas aulas, sobre o acessar. Quando a gente pensa estar resolvido em determinadas questões e a gente não está. E, obviamente, que essa experiência contribui para a gente lidar com o outro, né? Então, Carla estava trazendo aqui um ponto lá que foi tocado. Já no finalzinho, eu lembro que fosse hoje, está registrado aí nas gravações, que eu sei que está lá. E aí, numa fala, num momento, aí vem aqui. Aí aquilo veio assim, certeiro. Eu me Eu lembro, acho que eu lembro. eu lembro se fosse hoje, porque depois, Carla, você veio atrás, você veio até mim, já era quase meia-noite nesse dia, se estendeu, a coisa aqui foi, sabe? E aí, e naquele dia, também Deus foi lá no cerne da coisa, né? Através do que a gente vai aprendendo a usar aqui. Então, assim fluiu, e naquele dia houve, de fato, uma libertação de algo que, de 40 anos atrás, olha só. E eu aqui livre, plena, maravilhosa, interagindo, participando e trazendo minhas contribuições, né, que eu gosto e tal. Aí, em determinado momento, veio aqui, ó, de uma fala que a Carla trouxe, e aí a Carla diz assim, eu digo, Carla, ela, tá lá, Gil, quem for nas gravações vai ver. Eu lembro que a reação da Carla foi assim, ó, tipo assim, sei. E aí a coisa aconteceu. Então, gente, isso é muito extraordinário. E assim nos chama, claro, a responsabilidade, né? De aprendermos a fazer o manejo, mas também estarmos sempre disposta a passarmos por esse manejo. Sempre nós passarmos por esse manejo, entendermos que a gente vai ter que sempre estar nesse processo de análise conosco mesmo, né? De autoanálise, porque isso é para o resto da vida. Aprendemos e agora é para o Sempre. resto da vida. Ninguém recebe alta como psicanalista. Estando psicanalista, não recebe alta, tá? E eu quero aproveitar, Lindy, a Daniele, que está aqui, já está pronta para passar por atendimento também. Você pode liberar ela para uma psicanalista, tá bom? A Daniele, que está aqui também. Tá, Dani? A Lindy vai organizar para você o seu atendimento, Depois me tá? dá um oi no privado, Dani. Ela já está liberada para ela será atendida, tá bom? Então, meninas, aí tem o conteúdo também, Carla. Qual que é o conteúdo? Restos diurnos. Acontece, meninas, mais 10 minutinhos. Resto diurno influencia, impacta o sonho? Com certeza. Eu vi uma pessoa que fazia tempo que eu não via na rua. Você pode sonhar com aquela pessoa à noite? Pode. Você marcou uma viagem hoje. Você viu um filme, que aquele filme, né, te deu medo ou te fez você pensar, sonhar. Você vai sonhar restos diurnos, tá? Então, assim, uma voz, uma frase, uma música, pode, uma crítica, uma fotografia, pode afetar? Pode. Então, aí que vem a maturidade da clínica em entender e separar e ajudar a paciente a interpretar os próprios sonhos. O que aquilo quer dizer, o que aquilo. Né? Às vezes a gente tem um hábito de generalizar demais, né? Sonhei isso, tal, e é fato, e vai acontecer, e não sei o quê, né? Calma, às vezes é só uma impressão que você teve daquele dia, de um filme que você assistiu, de
um vídeo que você viu, que aquilo te afetou muito, né? Que te afetou muito. Meu esposo já falou isso para mim inúmeras vezes. Às vezes ele dorme com a televisão ligada. E às vezes aí a televisão, eu tô aqui, ele tá no quarto, na cama. E às vezes ele cochila com a televisão ligada. Ele já falou para mim, Carla, quando eu perceber que eu vou dormir, eu já vou desligar a televisão. Porque aquilo que está acontecendo ali entra para dentro da minha mente, misericórdia. Se for, ele falou assim, se for em inglês, até que não afeta muito, não, mas se for em português, misericórdia, afeta o meu sonho. Então, você está sonhando, presta atenção no aquilo que você está imaginando, aquele fato, será que não foi uma influência de um resto, de um conteúdo do seu dia? Pode ser também, ok? Agora, o que eu quero falar sobre o trabalho do sonho? No sonho, existem 4 aspectos importantes para a gente analisar. Quais são, né? É porque o sonho, muitas vezes, ele aparece, né? A gente precisa tentar decifrar ele, né? Então, tem alguns, a gente chama ele de trabalho do sonho, que é a condensação. Quem aqui já ouviu falar sobre esses termos? Condensação, deslocamento, elaboração secundária e representabilidade. Eu vou falar hoje só de 2, condensação e deslocamento. Tarefinha para casa, vocês vão pesquisar sobre... Ó, agora eu vou virar professora. Tarefa para casa para a próxima semana. Vocês vão pesquisar sobre. Vai ganhar um ponto na média quem responder. Vamos apresentar. Elaboração secundária e representabilidade. Para começar, essa condensação, né? Essa palavrinha aqui, vocês já ouviram ela antes. Na física. O que é condensação na física? Alguém sabe? Você sabe o que acontece? Existe uma. Qual que é a palavra certa que eu posso usar? Uma ação que acontece no ambiente que causa a condensação. Deixa eu explicar para vocês como que acontece isso. Também não vou cobrar de vocês aqui a teoria da física, né? Quando você pega um copo com água, você já reparou que por fora dele um copo com água gelado? Você já reparou que do lado de fora do copo começa a suar? Você sabia que o suor que acontece é porque o ar quente que está aqui, o ar quente, ó, não tem um ar tão quente assim, o meu copo não suou. O ar quente com a água gelada e aí faz com que o copo soe. Isso é a chamada condensação. É uma manifestação, é uma mudança de um ar que vira água. Na verdade, o nosso ar, ele não é água, ele tem água também, né, o ar. E aí, ao contato com o copo gelado, ele faz o copo suar. Não é o copo que está suando, é o ar em contato com o copo gelado, então existe uma mudança. O que isso quer dizer para nós dos sonhos? Por que eu quis trazer essa referência? Para vocês ficarem. Exatamente, Léo, a palavra certa, mudança de estado. Ele está o quê? Gasoso e vira líquido. Não é gasoso? Gasoso é o ar, né? O ar. Então, ele vai virar líquido. Então, vamos lá? Quando acontece essa condensação no sonho, hein? Alguém que imagina?
Não é uma mudança? Era, né, um ar que virou água, uma mudança. Um elemento que mudou a forma dele. A forma era uma, passou para outra. Ok? É a mesma coisa. Continua sendo o ar. Gente, a água de dentro do copo, ela não saiu pelos poros do copo, não. Aonde que eu quero mostrar para você? Não é o copo que está suando, é o ar em contato que resfriou. Olha que interessante isso. Parece que é a água de dentro que sai para fora, né? Suou, não é, é o ar que virou água. E é isso que acontece nos sonhos quando ele condensa, né? Condensação, um único elemento que reúne diversas pessoas, lembranças, experiências. Por exemplo, uma casa. Uma casa, ela pode ter várias representabilidades. Uma pessoa pode ter várias representações. Uma pessoa pode ter o rosto de uma, a voz de outra, o andado de outra. Em uma mesma pessoa pode representar várias pessoas. Ok? A melhor forma de vocês entender é assim, uma pessoa. Então você tá, olha, mas a voz, eu ouvi a voz, parecia que era do fulano, mas o rosto era do cicrano, mas o jeito dele de falar, mas parecia tanto com, quer dizer, várias manifestações em um único elemento, em uma única pessoa, né? Então o cabelo era da minha mãe, a voz era da minha chefe, o olhar me lembrava a minha professora. Quem aqui já sonhou assim? Alguém? Diga, Nivalda, diga, Léo. Um personagem pode condensar várias figuras. Então, a imagem se torna um ponto onde diferentes associações se concentram. Diga. Isso aconteceu com a minha mãe, né? Quando a minha mãe faleceu, durante o período do luto, eu conseguia ver o rosto dela. Depois, quando deu exatamente os 2 anos, que eu já estava superada, né? Curada, graças a Deus, aí eu comecei a sonhar com ela com um vidro. Eu colocava a mão e tinha um vidro entre nós. Era muito interessante. E os cabelos mudaram. O rosto dela já não era aquele rosto do hospital, já era um outro tipo de um rosto já como se ela fosse jovem, assim. As fotos que ela tinha jovem que eu já tinha visto. Mas aí, a condensação aí seria o quê? O rosto ser da sua mãe e, de repente, a voz ser de uma outra pessoa. A voz também ficou diferente. Entendi. Aí o legal seria, naquele momento, você tentar entender de quem era aquela voz que você estava sonhando. Por É. que tinha várias pessoas condensadas ali em apenas um? Porque várias associações em uma pessoa. Fala, Léo, você falou que já sonhou assim também? Eu ia falar sobre um episódio bem marcante, que sempre que, também quando meu pai faleceu, sempre que eu estava num ambiente de velório, que seria por ele, mas quando eu olhava não era ele que estava no caixão. E quando eu me deparava em um outro espaço, ele estava ali interagindo com a gente, sorrindo. Aí eu dizia assim, mas dizem que ele que está lá. Eu olhava, eu fiz no próprio sonho dizia, mas é ele que está ali. Eu vi o corpo de um homem, mas não era o dele. Mas diziam que era ele que estava lá, eu entendi. E de repente ele estava falando comigo fora dali, daquele ambiente, mas um outro. Isso foi muito recorrente por muito tempo. Olha que interessante isso. Esse aí realmente trouxe para nós o exemplo da Nivaldo também e o da Léo. Quer dizer, aí seria o fato da gente tentar interpretar o que era, quantas pessoas estavam ali representadas em uma. O pai que estava em pé, que de repente estava deitado, que de repente estava interagindo. Então, isso é uma condensação, ok? Fechou? E o deslocamento, Carla?
né? Uma intensidade emocional, ela aparece ligada a um elemento aparentemente secundário. Então, uma paciente, um exemplo, ela sonha que quebrou uma xícara. E aí ela chora no sonho, né? Desesperadamente. E aí, ao associar a imagem, ela descobre que a xícara, ela lembrava a avó. Na hora da interpretação, ela lembrava a avó, né, que havia falecido recentemente. Então, um exemplo. Então, o que que esse sonho ela deslocou? Tá vendo que ela sonhou com uma xícara quebrada e aí depois ela foi perceber que na verdade aquela xícara lembrava a avó dela. Por quê? Porque a avó dela, aí a gente vai tentar interpretar. Porque a avó dela gostava de fazer chá, porque a avó dela gostava de fazer café, porque a avó dela gostava de fazer lanche. O que que representa? Ela deslocou, né? Quer dizer, ela colocou na xícara o sentimento da avó ou a pessoa da avó. Então, a xícara representava a avó. Esse é um exemplo. Pode ser infinitos exemplos, né? A gente pode deslocar uma pessoa para uma outra pessoa, para um objeto, para algo, para alguma casa, para algum lugar. Então, isso a gente chama de deslocamento. Então, o que que aconteceu com a xícara nesse momento, né? Então, a xícara tornou-se um ponto de deslocamento da experiência do quê? Da perda que ela havia tido, que é o falecimento dela, da avó, ok? E aí, por que que a xícara representava a avó? Qual é a simbologia dessa xícara? E quem vai responder essa pergunta não é você. Você não tem os afetos que ela tem. Você não tem os sentimentos que ela viveu com essa avó. Você não entende a simbologia, o significado. Quem entende, quem pode responder é a paciente. Você pode até levantar hipóteses. Será que isso poderia ser isso? Será que isso poderia ser aquilo? Será que isso? O que você acha disso? Agora, quem vai interpretar, né, definitivamente e mostrar para você o que representa essa xícara na vida dessa paciente é ela, é a história dela, é os afetos dela, é as fantasias dela, é os desejos dela e apenas dela. Você consegue perceber nessa aula? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Que o peso seu vai sendo diminuído, de que você tem que ter as respostas de tudo, de que você tem que aprender a interpretar tudo, que você tem que saber tudo. Muitas vezes a gente vai para uma sessão, principalmente se você ler a anamnese antes. Já aconteceu muito comigo de eu mandar a anamnese para uma paciente, aquela anamnese mais de preencher tipo ficha, sabe? Para mim saber o histórico daquela pessoa e tudo. A pessoa traz a anamnese, a gente vai mais preocupada. Meu Deus do céu. A pessoa tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, né? A gente já fica preocupada. Se a pessoa falar assim, tenho depressão, tenho isso, aí você fala assim, meu Deus do céu. Eu lembro direitinho das primeiras pacientes que eu fui atender. Socorro, né? Meu Deus. A gente vai preocupada, lógico, que bom, né? Isso é importante ser preocupada. Isso mostra senso de responsabilidade. Mas era melhor eu não saber, né? Porque, meu Deus, que aí você já cria assim. E outra coisa, deixa eu falar uma coisa para vocês também. Não faça uma coisa que eu já fiz errada. Quando no começo, né? No começo, como psicanalista, quando eu descobri que eu ia atender uma pessoa em um caso muito sério, algum transtorno, algum déficit, algum distúrbio, qualquer que seja que estava ali na amnese. Antes, aí eu saía lendo, estudando tudo quanto era coisa, assim, sabe?
Aí eu ficava procurando, lendo, que tanto de coisa. Meu Deus do céu, a cabeça ficava doidinha. Ficava assim, cheia. É bom que a gente absorve isso, mas deixa eu te falar, não é sobre isso numa sessão de psicanálise, de análise. Não é você que vai tratar o distúrbio, não é você que vai tratar o transtorno, não é você. Tira isso da sua cabeça. Não, você não é psiquiatra e também não é psicóloga. Não é você. Agora, qual é o seu papel ali dentro? É trazer alívio para essa pessoa através da fala, ouvindo ela, entendendo por que, que ela está com depressão, entendendo por que, que ela, né, por que, que ela chegou a ter aquele distúrbio, se aquele distúrbio que ela tem pode ser tratado, se ela já tem, está sendo medicada, como que você pode ajudar ela? Vocês conseguem captar a diferença? Porque a gente fica numa ansiedade tão grande aí, se você vai atender uma pessoa, tem um burnout, tem um borderline, tem o TDAH, tem o TEA. Aí é o desespero em pessoa, né? Aí você quer fazer um curso antes só para poder atender paciente. Eu sei que é assim, porque eu já fui desse jeito. Aí você sai doida ali para querer. Eu não estou falando que você não deva procurar se aperfeiçoar. Você tem, com certeza. E é por isso que hoje eu faço psicopedagogia, justamente para me aprender sobre os déficits, sobre os transtornos e sobre os distúrbios. Mas não se desespere querendo já um dia, faltando uma hora para você atender a paciente, você querer aprender todos os protocolos de atendimento. Já fiz isso, tá? Resolveu? Deixa eu falar, foi pior, pior. Porque aí eu não me concentrava nem no conteúdo que eu tinha acabado de aprender, nem no atendimento que eu estava fazendo. Eu estou sendo sincera com você. Foi muito pior. Agora, você pode, com o tempo, estudar. Gente, eu estou estudando sobre borderline, eu estou amando. Descobri várias coisas interessantes. Depois a gente vai trazer isso aqui para o nosso conhecimento, como a psicanálise enxerga. Muito bom, tem coisas assim fantásticas, sabe? Sobre burnout também. Estou estudando, estou me aprofundando mais. Mas não saia desesperada aí só porque você tem uma paciente que foi diagnosticada. Ou se autodiagnosticou, que é pior ainda. Tá bom? Vá com calma, com tranquilidade e só esteja. A única coisa que você precisa fazer, principalmente na primeira sessão, deixa eu trazer algo que seja libertador para você. Que você seja liberta de toda a pressão que você tenha. Você só precisa ter uma escuta ativa. E dê atenção para a paciente, ela só precisa disso. E anote o máximo de informação. Você está com uma anamnese em mãos e você vai fazer as perguntas que você precisa e você vai anotar e você vai sair desse atendimento, vai ser excelente. Não ó, vá tranquila, vá com calma, sem preocupação. A Elaine, eu já estou ansiosa. Não fique ansiosa. Não fiqueis ansioso por causa alguma, por coisa alguma. Vá tranquila. Por quê? Porque não precisa. E aí, Elaine, quando você fizer a sua primeira sessão, você vai fazer um relatório, vai enviar para a sua supervisora e ela vai te orientar o que você deve fazer na segunda sessão. E fica descansada, tranquila. E você vai saber o que fazer na segunda sessão. Depois na terceira, depois na quarta, depois na quinta. Não se desespere. Fique em paz e tranquila. Não gere em você preocupação, frustração, ansiedade antes mesmo de começar. Amém? E aí, na próxima semana, meninas, continuaremos com esse conteúdo, que ainda falta muita coisa. Mas hoje a gente deu uma aprofundada boa, né? Deu para a gente aprofundar bastante, porque é um conteúdo que a gente não pode passar por ele de forma, né? O sonho é a realização do desejo,
muitas vezes o sonho é a realização do desejo, né? Daquilo que eu não posso conscientemente realizar, eu realizo através do meu sonho, principalmente o que você não lembra. Carla, por que que eu não lembro? Deixa eu te falar. Quando você acordar, escreva o seu sonho, você vai lembrar dele. Mas só que você tem que fazer um compromisso com você. Põe um caderninho do lado da cama. Acordou? Escreva os seus sonhos, você lembra. Só que depois de passado 10 minutinhos, você não lembra mais. Você esquece. E tem função. Por que que você esquece? Porque aquele conteúdo que você sonhou é um conteúdo reprimido. Provavelmente um desejo que você não aceita. Ou que você não admite. Por mais simples que ele seja. Carla, Oi. permita-me dizer aqui, olha só como a ciência ela vai elucidando aquilo que é considerado mito, senso comum, crendice, né? Talvez todos vocês conheçam. Desde criança eu escuto as pessoas falarem assim, que a gente não lembra do sonho porque quando acorda passa a mão na cabeça. Eu, pelo menos, conheço isso há muito tempo. Ah, eu sei assim, eu sonho, mas eu não lembro. Ih, você deve ter passado a mão na cabeça, né? Mas olha só, quem que acorda, principalmente a gente, assim que acorda, não levanta e vai arrumar o cabelo, né? Então, assim, aí a pessoa vai associando que é por causa disso. Mas a ciência, ela vai explicar justamente esses 10 minutos aí que você está trazendo, que enquanto está fresco, está latente aqui, os detalhes estão aqui. E, de fato, no decorrer do dia, os acúmulos de informações vão atenuar, vão esquecer alguns detalhes, serão esquecidos, né? Mas se você acorda, eu faço muito isso, eu acordo, eu já vou escrever, quando é muito pertinente, muito significativo, de ter alguma coisa aqui, eu já vim lá de trás, né, da Maria dos Sonhos. Então, eu vou lá, não, isso aqui depois eu vou pensar com calma, eu vou me autoanalisar, vou entender melhor essa questão aqui. Então, a regra é essa, o melhor é realmente anotar todos os detalhes assim que levanta, porque depois a gente vai esquecer, não tem outra, vamos esquecer. Vai esquecer. A não ser que foi um sonho tão forte, que ele quer ser ouvido. Ele quer ser. Ele foi tão forte que ele liberou para o seu consciente. Aí você consegue lembrar. Tem sonhos que você lembra, gente, né? É vívido demais. Nossa, eu sonhei, você fica com ele. Mas tem sonho que é o inconsciente te, ó, é o seu inconsciente te protegendo. Amém? E aí a gente vai falar mais sobre isso. Então, desejos reprimidos vai estar tudo lá no sonho. Medos também, viu? Nossa, eu morro de medo do fulano fazer, né? Vamos imaginar um marido que tem medo da mulher trair ele. No sonho acontece. Aí ele fica ainda fala, né? Sonhei que você estava me traindo. Misericórdia, né? O seu maior medo se concretizou no sonho e você está pondo a culpa em mim. Ou na pessoa, né? Ou né? Misericórdia. Acontece, né? É o sonho sendo, é o medo sendo manifestado, né? O desejo, né? Tipo, inconsciente, né? É tanto o conflito. Amém, meninas? Sonhos e experiências infantis, vamos falar sobre isso. Como receber um sonho na clínica, estudo de caso. Ok, falamos hoje sobre. Faltou só 2 pontos para a gente fechar o de hoje e semana que vem a gente dá continuidade. Deixa eu orar para vocês. Senhor Jesus, eu quero agradecer, Pai, por esse momento, por essa noite, Pai, por esse encontro. Obrigada por essa oportunidade. Continue nos abençoando, Pai. Continue nos iluminando. Nos dê, Pai, realmente o teu conhecimento, Pai. Que tudo que nós estudarmos, realmente a gente possa fixar, que nós possamos memorizar, que nós possamos aprender, Pai, para ser aplicado. Primeiro em nós e depois nas pessoas que nós formos atender ou nas pessoas que estiverem ao nosso redor, Pai. Ô, Senhor, esteja nos capacitando cada vez mais, que nenhum conteúdo, Senhor Jesus, seja aleatório,
Que todos eles tenham realmente propósito, Pai. Que nós possamos ser um instrumento do Senhor, que nós venhamos a fazer a diferença aonde nós formos, aonde nós estivermos, Pai. Que não seja em vão, Pai, mas que todo o conteúdo ele seja aplicado para ajudar as pessoas, Senhor, para que nós possamos ser cura, canal de cura, Pai, que o Senhor esteja curando as pessoas através de nós, Senhor. Nos capacite, nos abençoe, nos ilumine, Pai. E guarde também a nossa casa, guarde a nossa família, nos proteja, nos livre, Pai, de todo mal. Pai, eu repreendo agora, Pai, todo mal, toda seta, Pai, toda inveja, todo olho gordo, tudo que é lançado contra nós, tudo que pode se levantar para nos impedir de avançar, Pai, caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Nós repreendemos e nós não aceitamos, Pai, e que nós possamos continuar avançando, rompendo, Pai, em todas as áreas da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Meninas, é isso, né? E aí, semana que vem nós nos encontramos aqui de novo. Um beijo a todas vocês. Meninas, eu já tirei foto de vocês, tá? Eu acho que a foto de vocês está boa. Mas quem quer tirar foto agora com aparecendo? Porque teve gente que estava com a câmera fechada, né? Deixa eu então tirar a foto de vocês com todas aparecendo. Pronto. Quem quiser aparecer, só abre a câmera. Vamos lá. Eu vou contar até 3. Na hora que eu contar 3, vocês. Vai. Isso. Ó, 1. Aí, Débora aparecendo, Sol aparecendo, Ana aparecendo. Muito bom. 1, 2, 3. Pronto, todas saíram. Um beijo a todos vocês. Até semana que vem, meninas. Beijo.